Por que fazer crítica de animes? Embora isso seja uma atividade muito menos frequente para mim nos dias de hoje, eu penso que eu comecei a fazer crítica em 2021, com o intuito de me conectar a outras pessoas. Deixando bem claro aqui que eu não quero me referir exclusivamente à crítica negativa, muito pelo contrário. Quase nunca uma crítica minha teve como puro intuito falar mal. Assistir animes sempre foi uma atividade social. Não é algo que você assiste e fica calado na sua. Assistir animes faz parte de uma identidade. Otaku. Quem assiste anime é otaku, pertence ao grupo dos otakus, e já que somos otakus, bom, vamos nos enturmar no grupo dos otakus. Existe uma socialidade no nosso grupo que se fundamenta em recomendar. Eu vejo um anime que tu me recomenda e eu te recomendo outro de volta alguma hora. É praticamente uma relação de troca. Pensar nisso me fez lembrar do papel fundamental que o Claude Lévi-Strauss dá à relação de exogamia na constituição da sociedade. A ideia básica, se o comentador que eu li, o Terence Hawkes, não estiver distorcendo as coisas, é que o tabu do incesto obriga famílias diferentes a estabelecerem laços conjugais entre si. E são esses laços que abririam a possibilidade de se estabelecer uma sociedade, de que as famílias se comunicassem entre si através do laço conjugal. Esses laços conjugais é que são a exogamia, porque são uma relação com quem é de fora da família. O contrário da exogamia seria a endogamia, relação dentro da própria família. Bem, sem querer fazer uma comparação tão rigorosa, é como se a nossa lista pessoal do Plant Watch estivesse para a nossa família, assim como a lista de animes assistidos do amiguinho estivesse para a família alheia. O que funda a socialidade otaku é essa necessidade de assistir os animes que fazem parte da lista de favoritos do outro, sem ficar só nos nossos interesses pessoais. Porque só assim a gente consegue alcançar um equivalente cultural da exogamia. É como se a reprovação dirigida ao amigo que nunca assiste o que é recomendado fosse análoga à retaliação a quem infringe o tabu do incesto, ainda que, evidentemente, as consequências sejam muito menos drásticas nesse cenário. E claro, eu tô pedindo aqui para vocês ignorarem um pouquinho o fato de que uma relação entre famílias não é o mesmo que uma relação entre um sujeito e objetos, ou uma coleção de objetos, o que é um salto enorme. Mas deixando isso de lado. Se a gente continuar essa comparação, chegaremos na conclusão inevitável de que a crítica tem a função da plumagem do pavão, da dança nupcial entre pássaros que buscam impressionar o outro para acasalar. Vício de quem gosta de psicanálise. Mas, embora não me pareça uma conclusão errada, eu sinto que ela está longe de esgotar o que há para se falar sobre o tema do vídeo. E existem tantas e tantas formas de sublimação que a gente não precisa largar a conclusão em um estado de escândalo. Então vou colocar de novo a pergunta para trocar de foco um pouco. Por que fazer crítica de animes? Vamos tentar abordar essa questão dando aos animes a sua devida desimportância agora. Afinal, sejamos francos, a gente sabe que discutir qual é o melhor anime, porque esse aqui é bom enquanto aquele ali é ruim, não vai mudar em nada na nossa vida. Não vai mudar em nada os problemas da nossa sociedade e com frequência não vai mudar nem a opinião que o outro tem. Eu gosto bastante de estudar tópicos variados, linguística, psicanálise, teoria da literatura, etc, etc, etc. Embora eu não seja realmente craque em nenhuma dessas áreas, mas são tópicos que, a gente compreende como sendo úteis para a sociedade. É até por isso que eu estudo, né? Até por isso que eu tenho vontade, porque eu gosto disso, lá, lá, lá. Mas vamos dar a esses tópicos a devida desimportância também? As oportunidades que eu encontro na vida para discursar a respeito deles, para transformar o meu aprendizado em algo que eu poderia chamar de um resultado, são muito menores do que eu gostaria. Não à toa, existe entre um pessoal que estuda filosofia aqueles memes de Doomer, do cara com 25 anos, sem emprego, sendo julgado pelos pais, mas que pelo menos entende Hegel. Sem querer tomar o partido dos pais aqui, porque a gente sabe que o mercado de trabalho é difícil pra caramba.
Mas esse meme transmite uma sensação melancólica de potencial não realizado. Às vezes a gente lê coisa demais e tudo aquilo fica preso na nossa cabeça sem jamais se transformar em nada. Todos os nossos pensamentos perecem sem jamais conhecerem a luz do dia. E ao termo, a pilha de livros não se transformou para algo além de um devaneio, provavelmente a contragosto da pessoa que estudou tudo aquilo e que queria transformar em algo, queria dar algum tipo de vazão para esses pensamentos. O lugar para essas elucubrações teóricas costuma ser a academia, mas o ambiente dela é engessado. E, embora todo o rigor metodológico faça sentido, certas limitações institucionais às vezes nos submetem a uma falta de liberdade sufocante. Nesse cenário, a crítica tem o potencial de uma válvula de escape. Não existe uma limitação rigorosa para o que se pode fazer com ela, e o ensaio crítico se abre como um campo de experimentação. Agora há pouco eu empreguei o Claude Lévi-Strauss. Essa referência teórica nem tinha passado pela minha cabeça quando eu comecei a escrever essa fala. É algo que resultou organicamente do meu processo de escrita. E da consistência à comparação entre a comunidade otaku e o tabu do incesto, de repente me pareceu algo divertido. Algo que valia a pena explorar. Não foi necessário que eu submetesse a um projeto de pesquisa, um orientador, e aguardasse meses até um artigo ser publicado. É verdade que a comparação não tem a qualidade, a profundidade de um trabalho acadêmico rigoroso. Mas talvez o esboço tenha o seu direito à existência enquanto esboço. É divertido especular. Um último ponto sobre a discussão. Por que afinal falar de anime na internet? Não é só sobre a comunidade otaku, e não é só sobre poder falar sobre interesses acadêmicos variados. É porque, horas bolas, porque animes são algo que a gente gosta. Muitas pessoas da minha laia com certeza cresceram assistindo histórias se desenrolarem na forma de animação. Como diria Makio, personagem Makio do anime de Kokuniki, que tá lançando agora na temporada, ótimo anime, inclusive, recomendo todo mundo. Como diria Makio, eu preciso de histórias. Algumas pessoas não precisam de histórias, tá tudo bem, mas há quem precise de histórias, que sinta uma necessidade visceral por histórias. É uma conclusão compartilhada pela Makio e também por outra personagem que eu gosto bastante do anime de Shirobako, a Midori, que é a garotinha que quer ser roteirista, né? E ela diz a mesma coisa: eu preciso de histórias. E quem precisa de histórias vive a experiência de imagens se sobrepondo na tela como algo visceral. Tão real quanto uma vivência real. Um namoro, um término, uma briga com os pais ou a reconciliação, as dúvidas quanto à profissão, aos nossos estudos, o nosso passado e futuro. Tão real quanto tudo isso pode ser o que vivenciamos ao sentar numa cadeira e ver um anime passar. Ora, o que é incomum entre a grande maioria dessas experiências é o encontro com uma alteridade radical, que é também a alteridade da obra de arte. Algo nos desestabiliza. Eu olho para o outro olha para mim e eu percebo que é um buraco. Eu me vejo, mas ao mesmo tempo o que eu vejo é o nada. É um buraco que convida a gente a elaborar. Muito se fala sobre a identificação com a obra de arte, mas que gostoso que é se deparar bem com aquilo que nos coloca em movimento porque ainda nos escapa. A crítica é esse lugar para elaborar. Um ato de amor, no que todo amor comporta de trauma, de crise, e por isso mesmo crítica. A gente reflete tanto sobre o que nos aconteceu, tardes revivendo os acontecimentos passados. Por que não refletir sobre os animes também?